Olá pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Chaurais, diretor comercial aqui da Vaga 55 Eletropostos e estou passando aqui para fazer o nosso pronunciamento oficial em relação ao último documento que saiu na última terça-feira, que é a Diretriz Nacional do Corpo de Bombeiros. Então, queria, com o nosso compromisso de levar informação para vocês e nesse processo de ajudar o condomínio a entrar nesse mundo da eletromobilidade, a gente queria trazer aqui algumas explicações para tranquilizá-los em relação a isso daí também, tá? Então, o primeiro ponto aqui que é importante a gente frisar, que o que foi publicado ainda não é a norma de segurança que tanto se espera e se fala já tem mais de 17 meses, né? O que saiu foi uma diretriz nacional, onde os corpos de bombeiros de todos os estados, eles registram ali qual é o entendimento deles após alguns longos meses de estudos e a partir daí os estados deverão criar suas próprias normativas de segurança. Isso daí é uma condição que se dá ali apenas aos estados a criarem as normas. O bombeiro ele não tem esse poder de criarem as normativas, eles apenas apoiam, tá? Então, nessa diretriz, basicamente, ele divide em dois cenários. O primeiro, ele fala sobre empreendimentos novos, então aqueles que ainda nem começaram a construção, que eles ainda estão submetendo o projeto para aprovação nas prefeituras, né? E fala de empreendimentos existentes, que é mais o nosso caso aqui, onde nós temos nossos carregadores instalados. Então, a título de curiosidade, para empreendimentos novos, basicamente o Corpo de Bombeiro ele está indicando ali que todas as regras que hoje já são aplicadas a condomínios comerciais, elas sejam aplicadas também aos condomínios residenciais. Então hoje é muito comum em condomínios comerciais já haver sistema de sprinkler, de exaustão forçada, exaustão mecânica e detector de fumaça por todo o pavimento de garagem. Então isso daí era aplicado apenas nos comerciais e o Corpo de Bombeiro agora, junto com o Sindicato das Construtoras, eles definiram e eles entendem que isso deve ser levado também para as construções, para as novas construções nas garagens, tá? Mas isso não se aplica para os nossos condomínios aqui existentes. Para os existentes, eles dividem em dois cenários as solicitações e os entendimentos deles aqui, tá? Então ele fala sobre estações instaladas em locais abertos. Basicamente, a única coisa que eles citam nesse cenário é que se faça uma gestão de risco, onde você se atente a não fazer a instalação, eles não indicam essa instalação próxima a locais onde tem ali líquidos ou gases inflamáveis, né? E também que tem uma distância de ao menos 5 metros de rotas de fuga, principalmente quando isso for uma rota de fuga única, ali do pavimento do estacionamento. Então, muito simples para quem tem essas instalações em locais abertos, tá? Isso realmente nunca foi uma grande questão para o Corpo de Bombeiros. Já a segunda parte para esses condomínios existentes é onde eles falam sobre instalações de estações realizadas em garagens fechadas, em garagens cobertas, tá? Então, para aquelas garagens, aqueles condomínios existentes que já possuem sistema de sprinkler e detecção de fumaça, nada precisa ser feito, tá? Já está adequado. Para esses que têm essa estação realizada em local fechado e ainda não tem sistema de sprinkler, é justamente esse o ponto que eles indicam e que eles estão propondo ali. Então, isso daqui é uma diretriz, não é uma norma. A gente vai ter que aguardar agora cada corpo de bombeiro de cada estado criar a sua normativa, mas contrariando todos os últimos 17 meses de estudo e o parecer que foi entregue para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo no dia 11 de junho, o Corpo de Bombeiro ele fez uma distinção sobre garagens que têm carregadores para carros elétricos instalados e as que não têm. Então aqui eles estão solicitando apenas para prédios existentes que possuem carregadores instalados e em garagens cobertas. Eles entendem que o condomínio deve se adequar e realizar a instalação de sistema de chuveiro automático, que são os sprinklers, em todo o pavimento, além de detectores de fumaça. Esse é o entendimento dos bombeiros nessa diretriz aqui. Então, assim, além disso, a gente está falando aqui sobre normativa de segurança. Nada mudou, nenhuma atitude precisa ser tomada ainda. A normativa técnica de instalação, seguindo as normativas aí da ABNT, isso daí já existe há alguns anos e vocês podem ficar tranquilos, porque todas as instalações da Vaga 55 sempre cumpriram com esses requisitos técnicos de instalação. Eles só criaram uma nova solicitação, onde eles solicitam que seja instalado um disjuntor que você possa desenergizar ali sua estação de recarga próxima à estação, numa distância máxima de 5 metros, tá? Então, nas nossas instalações que nós temos hoje,
eles solicitaram essa adequação num prazo de 180 dias, então a gente está falando ali de meados do fim de fevereiro, uma vez que essa diretriz ela acabou de ser publicada na última terça-feira, no último dia 26. Então, a vaga, com o compromisso que a gente tem aí com o condomínio, nós realizaremos essas adequações. Da instalação desse disjuntor ali do lado da estação é uma coisa fácil, simples, a gente não precisa mexer em desligar prédio, desligar quadro geral, nada disso. É uma coisa muito simples e rápida e nós iremos cumprir com essa solicitação deles dentro desse prazo de 180 dias. A gente vai falando ao longo aí das semanas, dos próximos meses, marcando essas datas para fazer essas adequações, tá? Então, em relação à normativa de segurança, o entendimento do Corpo de Bombeiro dessa diretriz que eles soltaram, ela é contrária ao que o mercado vinha estudando e defendendo e foi comprovado por vários estudos. Junto com esse vídeo aqui eu vou encaminhar para vocês o manifesto oficial da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, onde eles se colocam contrários ali a essa diretriz, porque acaba discriminando carros elétricos, onde já foi comprovado por inúmeros estudos e testes realizados que o carro elétrico ele não oferece mais perigo que um carro a combustão. Na verdade, ele é inclusive mais seguro do que isso. Em conversas de mercado já estão discutindo uma judicialização dessa diretriz, então a gente entende que ainda vai ter um espaço aí para discussão e algumas coisas elas podem mudar. Então, em termos de norma de segurança, ainda nada foi discutido. Informações de mercado não oficiais falam-se sobre um prazo que os estados darão para que os condomínios se adequem, para aqueles que tenham a estação instalada, um prazo de 6 anos depois da publicação. Então vai ter um tempo aí para os condomínios conseguirem realizar essas adequações. Claro, aqueles que só conseguem ter a instalação em local fechado, tá? Então, o que eu queria passar aqui para vocês é tranquilizá-los em relação à questão técnica. Nós vamos absorver isso daí, a gente vai conseguir fazer esse ajuste. A gente tem um prazo aí de 6 meses, é um prazo razoável que a gente vai correr aqui para a gente conseguir cumprir. E em relação à normativa de segurança, a gente ainda precisa aguardar, tá? O mercado não concorda com essa diretriz que o bombeiro soltou e ainda a gente acredita que vai ter bastante discussão. Então, a gente fica completamente à disposição, vocês podem entrar em contato direto comigo, tem os outros consultores aqui que vocês podem conversar também, e a gente reforça aqui mais uma vez o nosso compromisso de ajudar o condomínio nessa entrada à eletromobilidade, uma vez que sair efetivamente essas normas e tiverem algumas adequações ali de segurança a ser feitas, a vaga vai suportar os condomínios para a gente entender a melhor forma de fazer isso daí. Contem com a gente, muito obrigado.